Olá, turma. As pessoas estão começando a voltar aí. Vamos aguardar aí mais 1 minuto, 2 minutos para a gente começar a voltar. Enquanto isso, vamos só fazer uns informes gerais aí, tá? Primeiro, essa live ela tem o apoio direto da Via Alegria. É uma agência de viagens que nós administramos. Lá na Via Alegria a gente faz consultorias de viagem. Quando você precisar fazer uma viagem e quiser vir conosco, pode ligar que a gente senta, tem uma equipe bem bacana. Um abraço aí, as meninas devem estar nos assistindo, os Tess, Carol, Samília, Amanda, que é o time lá da Via Alegria, tá? Um pouquinho de cada lugar, a gente tem ele no Instagram, no Facebook e temos também um perfil agora no YouTube. Esse perfil do YouTube a gente está precisando dar uma incrementada nele. O YouTube tem algumas travas. Nós criamos esse perfil anteontem, já disponibilizamos lá a live da China e da Espanha, mas a gente precisa primeiro de 100 seguidores para passarmos para um novo patamar. Isso a gente com certeza consegue hoje à noite. E depois precisamos de 1000 seguidores. Então, se você puder divulgar com seus contatos e amigos para seguirem o perfil do YouTube de um pouquinho de cada lugar, vai ser bacana, porque a gente alcançando 1000 seguidores, a gente vai ter como fazer essas lives direto pelo YouTube, que vai nos dar muito mais recursos de apresentação do que a gente consegue no Instagram. E a gente pretende trazer muito conteúdo aí pro YouTube, fazer uns vídeos super interativos e tal. Então, se inscreve lá no canal, no youtube.com, é só ir na barra de pesquisa e procurar um pouquinho de cada lugar. Vai aparecer logo o canal, assim, na primeira resposta da busca do YouTube. E aí é só você se inscrever no canal e ficar atento aí pro conteúdo que a gente tá trazendo. Ó, já voltaram quase 50 pessoas, eu acho que a gente pode ir voltando aí um pouquinho. Para você que saiu, a gente estava em Las Vegas, passando Las Vegas, a gente já entrou aqui no Grand Canyon do Rio Colorado. Aliás, está pertinho de Las Vegas, o Grand Canyon do Rio Colorado, a gente começa por ele. E quando eu fui ao Grand Canyon, o Grand Canyon é um lugar de fortes emoções. Teve uma reflexão que eu fiz lá, é que eu passei 30 anos pensando em conhecer o Grand Canyon. Porque desde que eu comecei a dar aula, que essas imagens maravilhosas dos paredões rochosos sedimentares do Grand Canyon sempre me acompanharam como professor. E eu gostaria muito de ver esse fenômeno natural ao vivo, tá? O Grand Canyon ele foi escavado pelo Rio Colorado, como o nome já está dizendo. E o Rio Colorado vai ter uma imagem daqui a pouco que mostra ele pequenininho. Deixa eu passar aqui para você ver. Aqui está o Rio Colorado, ó, pequenininho. Espera aí que eu tenho que aproximar aqui para o pessoal ver. É esse rio que está aqui, ó. É esse rio que está aqui que escavou todo esse volume de terra que você está vendo. E é claro, você está vendo apenas um pedaço, porque o Canyon ele tem mais de 400 quilômetros de extensão. Existem áreas do Grand Canyon que ele chega a mais de 30 quilômetros de largura. Esse buraco profundo com mais de 30 quilômetros de largura. E mais de 400 quilômetros de extensão. Existem áreas, porém, que ele fica a algumas centenas de metros de largura. Dá quase para pular de um lado para o outro. Em alguns trechos, o Grand Canyon chega a 1.600 metros de profundidade. Todo esse trabalho de escavação, de erosão, foi feito pelo Rio Colorado. Esse rio que está aqui, ó, é um dos principais fenômenos da natureza. É um parque nacional americano, tá? Ele envolve, como ele tem grande extensão, envolve vários estados americanos, né? Nevada é um deles, Texas e outro. E aí tem um detalhe para a gente ver, o seguinte, esse é o trajeto do Rio Colorado aqui em azul, tá? Esse é o trajeto do Rio Colorado. Aqui está Las Vegas, essa área aqui com o maior volume de água é uma hidrelétrica chamada Hoover Dam, é um dos fenômenos de engenharia norte-americana. E as grandes áreas de visitação do Grand Canyon são a South Rim e a North Rim, a margem sul e a margem norte. A margem sul é a mais visitada. Primeiro que é a mais acessível. Os principais centros que mandam visitantes para o Grand Canyon são Flagstaff e William. Essas cidades que estão aqui estão mais próximas da margem sul. Então ela é mais acessível, mais fácil de chegar e é onde estão as melhores imagens do Grand Canyon para os turistas. A margem norte é muito mais distante. Só para você ter uma ideia, se você está na margem sul, nessa região de visitação, e quer ir para a margem norte, não existem pontes sobre o Grand Canyon, então você tem que fazer uma volta gigantesca, são mais de 200 milhas de distância. Então a área principal de visitação é a margem sul, tá?
Muitos que vão ao Grand Canyon também visitam a margem oeste. A margem oeste é a mais próxima de Las Vegas. Pode-se chegar à margem oeste, inclusive a partir de Las Vegas, num passeio de bate e volta. Existem circuitos de turismo que saem de Las Vegas, vão até a margem oeste e voltam para Las Vegas. O grande destaque da margem oeste é essa ponte que está aí, a Skywalk do West Rim. O Skywalk é essa ponte de vidro em que você passeia sobre ela e fica literalmente em cima do Grand Canyon, em cima do buraco que o rio escavou. Essa área é explorada pelos índios Huaulap, são os donos do território e eles exploram o Skywalk aí. É a área mais próxima de Las Vegas. Então, para quem está em Las Vegas e quer um bate e volta, apenas isso, o ideal é a margem oeste. Pode ser feito de helicóptero também. A partir de Las Vegas tem um passeio de helicóptero maravilhoso e você vai até o Grand Canyon. O helicóptero se joga dentro do cânion e depois pousa numa das margens para você fazer um piquenique. É um passeio maravilhoso também. Aí está outra imagem exuberante do Grand Canyon para complementar essa ação para vocês. Aí pertinho passa a Rota 66, Route 66. Aquela cidade de William, que estava no mapa anterior, ela é uma homenagem a um ícone aí, não sei se João Bidó de Jaguaquara está assistindo a nossa live, se tiver dá um tchau aí, mas cidade de William é uma homenagem a Buffalo Bill. Quem assistiu muitos filmes de cowboy no passado, obviamente lembra muito de Buffalo Bill. É um personagem que existiu. O Buffalo Bill, ele é homenageado aqui na cidade de William. Hoje não seria jamais, tá? Porque uma das façanhas do Buffalo Bill foi ter matado ele sozinho e a sua turma, quase 5.000 búfalos em apenas um ano. Era um grande caçador e hoje tem uma cidade lá em homenagem a ele. Obviamente que a cidade é toda ambientada do Velho Oeste americano, tá? A Rota 66 ela é a mais icônica das estradas dos Estados Unidos. Vários filmes já foram feitos, inspirados também na Rota 66. Ela liga Chicago no estado de Illinois, na região dos Grandes Lagos, à Califórnia, lá na cidade de Santa Mônica, na Califórnia, nos Estados Unidos. Hoje em dia é uma estrada que já foi importantíssima para os Estados Unidos no passado. Hoje em dia é uma estrada parcialmente abandonada. Então muitos dos visitantes que vão para lá vão para curtir essa atmosfera meio pop da estrada abandonada. Quem assistiu ao filme Cars, de desenho animado, a história se passa aí, na Rota 66, é a história da decadência da estrada. Aqui é a trajetória dela, ela sai de Chicago, nos Estados Unidos, aqui ó, no estado de Illinois, corta o oeste americano, por regiões desérticas, Arizona, Novo México e vai até a Califórnia, tá? O ponto final dela aqui é em Santa Mônica, na Califórnia. Easy Rider é um filme icônico também do passado. A turma aí que tem mais de 50 ou 60 lembra de Easy Rider e a história da moto se passou aí na Rota 66. Essa turma que anda de moto às vezes é um sonho dos motociclistas apaixonados pela Harley Davidson, fazer um tour pela Rota 66 e a paisagem de fato é cênica e vale muito a pena. Você vê muito disso por lá, tá? Os letreiros icônicos da época que ainda estão presentes na Rota 66. O Yellowstone National Park foi uma das viagens mais fantásticas que eu já fiz em direção aos Estados Unidos. Fica exatamente nesse ponto, nas encostas das Montanhas Rochosas. O Yellowstone National Park, nas encostas das Rochosas, das Montanhas do Colorado. Aqui está o estado de Wyoming, Idaho e Montana. O Yellowstone fica na fronteira desses três estados. É uma área distante dos Estados Unidos, muito fria, muito gelada, mas é um passeio imperdível também. No Yellowstone, para você ter uma ideia, a região é muito fria, tá? Então é um turismo recomendado, sobretudo no período de verão. Primavera, verão ou outono. É importante na primavera tardia, no verão ou no outono mais cedo, tá? Por quê? O verão tem um fator que é desagradável no Yellowstone,
que a grande quantidade de turistas. No verão tem muita gente, então às vezes você tem num parque nacional engarrafamentos na estrada por dentro do parque. O melhor seria primavera e outono, onde você tem climas razoáveis, é possível visitar todo o parque e você tem um fluxo de turistas um pouco menor. Aqui é a entrada no Yellowstone. Quando nós fomos ao Yellowstone, nós tentamos entrar pela entrada sul. Existem 5 grandes entradas que levam ao Yellowstone. A entrada sul, ela chega por aqui. A entrada oeste chega por West Yellowstone. A entrada norte vem por Gardner. E a entrada nordeste vem por uma cidadezinha chamada Silvergate. Dividindo aí entre os 3 estados, Wyoming, Montana e Idaho. São os 3 estados do qual o território do Yellowstone se divide. Nós queríamos entrar pela entrada sul. Fomos na primeira quinzena de maio. Já era, portanto, primavera. E todo o relato que a gente viu sobre o Yellowstone é que na primavera o parque já estava liberado. A neve já estava se desfazendo e o parque estava liberado. Chegamos a uma cidadezinha charmosa aqui chamada Jackson Hole. E de Jackson Hole nós iríamos entrar pela estrada sul. Quando chegamos a Jackson Hole, descobrimos que naquele ano tinha acontecido a maior nevasca dos últimos não sei quantos anos. E a entrada sul ainda estava bloqueada porque a neve não tinha sido desfeita. A única solução era entrarmos pela entrada oeste. Tivemos que dar toda essa volta aqui. Saímos por uma estrada em direção ao estado de Montana e entramos pela entrada oeste. Aumentou a nossa viagem 200 milhas para chegarmos até o Yellowstone. O que mais chama atenção no Yellowstone é a natureza. Primeiro, todo o Parque Nacional é uma imensa cratera de um vulcão adormecido. O Parque Nacional do Yellowstone, ele está dentro de uma cratera vulcânica, acima de uma cratera vulcânica. Por isso que a ação geotermal é muito comum no parque. Por onde você passa em Yellowstone, você está vendo fumarolas, geysers, lagoas e águas termais se espalham por toda a área. E isso, obviamente, dá uma beleza natural ao parque. A vida selvagem é muito comum também no parque. Bisões, caribus, outros animais, lobos, ursos, são muito comuns por lá. Essa é uma das principais atrações do Yellowstone National Park, o Old Faithful, o Velho Fiel. O Velho Fiel é esse geyser gigantesco, não é o maior do Yellowstone, mas é o mais famoso. Ele chega a arremessar jatos de água a 55 metros de altura. E o que é mais fantástico no Old Faithful é que ele tem erupções absolutamente pontuais. A cada 1 hora e 50 minutos aproximadamente ele entra em erupção. Aproximadamente por quê? Porque permite-se um erro de 10 minutos para mais ou para menos. É interessante, quando nós chegamos perto ao Old Faithful, nós ficamos hospedados no hotel ao lado do geyser. Aí na recepção do hotel a gente estava deixando as malas, tinha uma placa dizendo quando será a próxima erupção. Nós chegamos mais ou menos 5 horas da tarde, aí estava assim, a próxima erupção será às 5h43. 43 era um minuto exato do processo da erupção. Aí lembrando que existe uma margem de erro de 10 minutos para menos ou 10 minutos para mais. Nós deixamos as malas no hotel e saímos em disparada para ver a erupção que não queríamos perder. E fomos para lá, estava um frio terrível, temperatura abaixo de 0. E nesse dia, passou os 10 minutos que antecediam o momento da erupção, passou o momento da erupção, chegou a 9 minutos depois e eu disse, esse geyser velho fiel vai ser infiel exatamente no dia que eu vier. Não foi. No minuto final, quando era 10 minutos depois do horário previsto, ele entrou em erupção. Começa com um barulho ensurdecedor que vem debaixo da terra. É todo o volume de água subindo ali. E essa água explode de repente como se fosse uma grande erupção. E é uma grande erupção. Só com a erupção de água e vapor. Gigantesca que demora ali entre 3 e 5 minutos acontecendo. É um fenômeno da natureza espetacular. É muito comum no Yellowstone National Park a presença das Hot Springs. As Hot Springs são essas lagoas de água aquecida. Muitas vezes na beira das Hot Springs você tem essas colorações
bem exóticas, verde, laranja, amarelo, vermelho. Essas colorações estão associadas a micro-organismos que vivem na Hot Springs, utilizando-se do enxofre que existe aí na água. Essa é a mais famosa da Hot Springs do Yellowstone National Park, é a Grande Prismatic Lagoon. Dentro do Parque Nacional Yellowstone existe um circuito de carro que ele é um circuito em 8. Aqui estão as entradas dos parques. A entrada sul, aqui eu viria antes, frustrou a minha chegada. Eu vim pela entrada oeste, West Yellowstone. Existe uma entrada norte, uma entrada nordeste, uma entrada leste. Todas elas levam a esse circuito central. E esse circuito central é um circuito em 8. Então a brincadeira para quem quer conhecer o Yellowstone é você atravessar esse 8 daqui. E não dá para fazer isso em um dia. É necessário se hospedar alguns dias dentro do Parque Nacional. Nós ficamos hospedados aqui no Old Faithful na primeira noite e depois escolhemos ficar hospedados aqui no Mammoth Hot Spring, que é também um hotel já no norte do Yellowstone. Por quê? Porque a gente iria visitar essa parte sul, hospedado no Old Faithful, depois nós iríamos para a parte norte, hospedado aqui no Mammoth. E foi isso que fizemos por lá. Grandes aventuras, tá? Aventuras por causa do encontro com animais selvagens. O que mais você vê no Yellowstone é placa de cuidado com o urso. As placas de cuidado com o urso dizem assim: se você encontrar um urso, não deixe de usar o spray anti-urso. Então em toda lojinha lá você tem spray anti-urso. É um spray mesmo. É um spray anti-urso. Você vê, é a arma que você tem de defesa. Você usa o spray. Se o urso aparecer e for falar com você, você taca-lhe o spray na cara que o urso vai embora. É mais ou menos isso que os heróis lá fazem. Eu não comprei o spray, depois me arrependi, porque já que eu me aventurei por lá, e me aventurei caminhando também, era melhor com spray do que sem ele. Claro que eu não sei se eu seria capaz de usar, mas era melhor estar com spray do que sem ele. O pessoal está perguntando se pode fazer de bicicleta essa viagem. Pode, tem muito trajeto de mountain bike. O parque é fantástico para atividades externas. Canoagem, bicicleta, etc. É espetacular. Agora tivemos uma grande aventura lá. Você está vendo aqui o urso e o lobo, tá? A aventura que mais nós corremos risco foi com o lobo. A gente estava indo em busca daquela hot spring, aquela colorida que eu mostrei antes, e tinha uma pontezinha sobre o riacho que chegava até lá. Quando nós fomos atravessando a ponte, não tinha ninguém, éramos eu e Mônica apenas. Fomos atravessar a ponte, quando botamos um pé sobre a ponte, eu vi um cachorro vindo de lá. Ainda comentei, só um cachorro está vindo ali. Quando foquei no olhar, não era um cachorro, era um lobo. E aí deu aquele medão, porque eu ia me bater com o lobo no meio da ponte. O lobo, felizmente, não estava de olho em mim. Ele estava de olho nos patos que estavam no rio. Aí ele recuou, foi até essa margem do rio, onde ele ficou de olho nos patos. Os patos também viram o lobo, foram embora e a gente pôde seguir adiante. Mas nós fomos mesmo assim, pela trilha até Hot Springs. Na volta, vimos que não era um, eram 3 lobos. Eles estavam juntos, vindo a uns 200 metros de distância da gente. Cruzamos com eles, mas eles não nos incomodaram, seguimos adiante. Esse urso nós vimos lá em cima, no norte do Yellowstone. Eu coloquei ele aí em pé, porque ele fez essa pose maravilhosa, ele ficou em pé. É só para lembrar que o Yellowstone National Park é o Parque Nacional do Zé Colmeia. E aí eu tive certeza que esse cara aqui é o Zé Colmeia, né? Porque o Zé Colmeia fica assim, ereto, e ele ficou ereto aí na frente da gente. Claro que aí eu estava com a lente de grande alcance, ele estava um pouco distante, uma margem de segurança. Uma das paisagens mais espetaculares do Yellowstone é o Grand Canyon do rio Yellowstone. O rio Yellowstone é um afluente do rio Missouri, que por sua vez é afluente do Mississippi. Ele corta o Parque Nacional formando um canyon também, assim como o Grand Canyon do Rio Colorado, só que esse bem menor, mas produz paisagens espetaculares. Essa é uma das cachoeiras, chamada Upper Falls, que existe no Grand Canyon do rio Yellowstone. A outra aventura que nós tivemos lá, que foi maravilhosa, é que quando nós saímos lá de cima, lembra do 8? Saímos lá de cima do 8 e voltamos para o sul, porque a última noite nós passamos de novo lá ao lado do Old Faithful. Na descida, nós pegamos uma tempestade de neve terrível e não estávamos preparados para isso. Nunca tinha dirigido na neve, o nosso carro não tinha corrente,
pegamos uma tempestade de neve que rapidamente todo o asfalto ficou coberto pela neve. Tivemos que seguir em frente pela perna do 8, foi mais ou menos isso aqui que fizemos, ó. Nós saímos daqui da Mammoth Hot Springs, viemos nesse sentido, atravessamos em direção ao Grand Canyon do rio Yellowstone e iríamos para o Old Faithful por esse caminho, porque queríamos passar pelo Yellowstone Lake. Aqui na borda do Yellowstone Lake a nevasca era terrível. O lago Yellowstone estava completamente congelado, era uma grande massa branca envolvendo o lago. E quando nós chegamos aqui, ó, pertinho do nosso destino, havia uma barreira, os policiais dizendo que nós tínhamos que voltar. E já era 5 horas da tarde e nós tínhamos que voltar porque tinha caído uma barreira de neve na frente e os carros não estavam passando nesse sentido e não havia nenhuma estrada alternativa. Aí tivemos que voltar todo esse caminho do 8, foram mais de 100 milhas que voltamos até de novo o Old Faithful. Foi uma grande aventura. E no meio dessa aventura tivemos essa cena espetacular. Na volta havia até um engarrafamento de carros, porque como tinha muita neve, os carros tinham que parar para respeitar a passagem. E engarrafados na neve, esse bisão apareceu ao meu lado e ele literalmente caiu aqui, ó, nessa montanha de neve, na frente do carro que estávamos, criando esse momento aí espetacular de emoção. Tá? Voltamos para Jackson Hole e no caminho decidimos parar aqui nas montanhas do Grand Teton. É outra conjunto de montanhas na borda do Yellowstone. Eu parei no Grand Teton porque um ano antes eu tinha lido um livro interessante chamado David. O livro David eu recomendo, é uma biografia de David Rockefeller, o filho mais novo de J.D. Rockefeller, o milionário norte-americano. Claro que o David também era um milionário. E numa das passagens do livro David, o que me fez ir ao Grand Teton é que ele dizia que ele costumava ir com o pai para uma estação de veraneio ao lado do Grand Teton. Aí ele citou esse nome lá, ficou na minha memória. Aí ele descrevia que eram montanhas tão lindas, que a paisagem era tão linda, que papai achou aquilo tão lindo que comprou as montanhas todas. Eu achei aquilo tão fantástico que eu digo, pô, eu tenho que conhecer esse troço. Como é que uma paisagem é tão linda que papai vai e compra as montanhas todas? Papai comprou e fez um grande parque nacional, é o Parque Nacional J.D. Rockefeller, o Parque Nacional do Grand Teton, fica ao lado do Yellowstone. Belíssimo. Acho que o papai fez um grande negócio, pelo menos preservou a área toda como está lá. Tá? Aí está o nosso próximo destino, Chicago. Chicago fica aqui ao sul do Lago Michigan, estado de Illinois. É uma cidade também interessantíssima, Chicago. O grande desenvolvimento de Chicago se deu na segunda metade do século XIX. A cidade cresceu muito durante o século XIX. E o motivo principal era o eixo comercial entre o Vale do Rio Mississippi e o Vale do Rio São Lourenço. Quem lembra aquele mapa lá no início da aula? O Rio São Lourenço vai até o litoral e daqui você chega a Nova York. Então esse caminho hidroviário pelo Rio Mississippi, Grandes Lagos, Rio São Lourenço, liga Nova Orleans e o Mar do Caribe a Nova York e o Oceano Atlântico. Então é um caminho comercial importantíssimo. E foi esse caminho comercial o principal responsável pelo crescimento de Chicago no século XIX. Conhecida como a cidade dos arranha-céus. É uma cidade lindíssima, bastante vertical, famosa pela sua arquitetura e pelos arquitetos que teve e tem. Os arranha-céus são os grandes destaques de Chicago. O principal motivo foi que Chicago, no auge do seu crescimento, a cidade cresceu no século XIX. Em 1871 já tinha milhões de habitantes. Sofreu um grande incêndio. A cidade era toda feita de madeira. A cidade queimou por 36 horas seguidas e foi totalmente destruída. Uma das grandes catástrofes que já houve nos Estados Unidos. O incêndio de Chicago do final do século XIX mudou toda a arquitetura mundial, porque a cidade teve que ser reconstruída e nessa época, final do século XIX, Revolução Industrial, começou-se a usar o aço na construção civil. E aí começaram a surgir os primeiros grandes arranha-céus de Chicago. O primeiro foi esse, o Home Insurance Building, construído em 1884. Observe que o incêndio foi em 71, e aí, menos de 10 anos depois, estava construído o primeiro grande arranha-céu de Chicago. Grande para aquela época. Hoje Chicago tem arranha-céus fantásticos, tá? Esse não existe mais, já foi demolido.
A partir daí a cidade se tornou famosa por isso. O incêndio de Chicago foi tão importante que ele mudou toda a legislação e procedimentos e regras para arquitetura e engenharia. Quando você vai num prédio qualquer americano, ou em qualquer outro lugar do mundo, mas Estados Unidos em especial, nas portas está lá escrito pull e push. Pull e push, quem nunca se enganou? Eu sempre me enganava e achava que push é puxar, é o intuito natural. Pull e push, push é puxar e pull empurrar, mas não é, é o inverso. Quando você for num prédio americano agora, você vai lembrar disso, porque você vai ver que pull sempre está do lado de fora da porta e push sempre do lado de dentro da porta. A mudança no código de arquitetura e engenharia norte-americana, todas as portas dos edifícios comerciais, elas abrem para a rua, mesmo com o risco de bater em alguém. Por que elas têm que abrir para a rua? É uma questão de segurança. Porque caso haja um incêndio, é mais fácil de você abrir a porta, ela abrir para a rua. Tá? Um dos atrativos importantes de Chicago é o Millennium Park. Foi construído para comemorar a entrada no século XXI. O Millennium Park hoje é o grande parque de diversões de Chicago. Tem muitas esculturas, tem muitos atrativos por lá. Um dos principais destaques é o The Bean. Na realidade a escultura chama de cloud, a nuvem. Mas o povo chamou de The Bean, o feijão. O apelido que recebeu foi o feijão. É um imenso conjunto, é uma imensa escultura feita em aço escovado, onde você não percebe a emenda das placas de aço, que originalmente tentava imitar uma gota de mercúrio. A população de Chicago apelidou de o feijão e tem um maior carinho por esse projeto no Parque Milênio, porque ele reflete, como o aço polido é muito liso, ele reflete a arquitetura de Chicago em todos os lugares para onde vai. Não tem turista que resista a uma foto dentro do The Bean. A gente entra aqui e tira foto lá embaixo, para ver a forma que você obtém lá embaixo. Chicago também é a cidade das esculturas de rua. A cidade de Chicago, na região central, chama o Loop, que é a principal região central de Chicago. Existem muitas esculturas de rua. Esculturas maravilhosas. Picasso, Miró, Chagall, tem grandes esculturas por lá. Essa é uma das mais famosas. O Flamingo, de Alexander Coudet, um escultor americano. É uma das mais bonitas, das mais famosas das esculturas de rua de Chicago. Agora a gente vai para Washington. Estamos caminhando para o final. Falta Washington e depois Nova York. Tá? Portanto, segura um pouco mais que a gente chega lá. Washington, D.C. é a capital americana. Distrito de Colômbia. O Distrito de Colômbia ele foi criado para evitar qualquer tipo de ciumeira de sediar uma capital nos outros estados já existentes. Então criou-se uma capital distrital, como aconteceu aqui no Brasil, com o Distrito Federal, no meio dele Brasília. Lá, o Distrito de Colômbia, no meio dele, a cidade de Washington. Uma cidade planejada, assim como Brasília, foi criada a partir do início do século XIX. Como cidade planejada, tem ruas largas, um traçado ortogonal fácil de ser circulado e grandes atrações. Também Washington, uma cidade maravilhosa, muito bonita sobretudo. Aí estão dois dos ícones de atração turística de Washington, a Casa Branca e o Capitólio. A Casa Branca é a sede do governo americano, o Capitólio é a sede do Congresso americano. Mas não é só a política que vive Washington. Claro que a cidade, assim como Brasília, é uma cidade por onde circulam políticos de todos os cantos dos Estados Unidos. E negócios também. Mas a cidade tem muitos atrativos culturais, o que é mais importante. É a cidade dos monumentos. Existem grandes monumentos. Aí estão dois dos mais famosos. Esse é o monumento a Washington, ao presidente Washington, que deu nome à cidade. É um grande obelisco, que é um dos marcos da cidade de Washington, tá? E aqui o monumento a Lincoln. Abraham Lincoln. Existem monumentos a Jefferson, a Washington, a Lincoln, a alguns dos outros grandes presidentes americanos espalhados pela cidade também. Tá? Os parques dentro da cidade também são lindíssimos. Esse é o Parque das Cerejeiras. Houve uma coincidência maravilhosa quando eu fui a Washington, porque as cerejeiras são muito comuns no Japão. É um turismo famoso, a floração das cerejeiras no Japão. Tem gente que viaja do mundo inteiro para ver a floração da cerejeira no Japão. Quando eu fui a Washington, eu nem sabia que Washington tinha cerejeira.
Quando eu cheguei lá, por uma incrível coincidência, as cerejeiras de Washington estavam em floração. A floração das cerejeiras tem um prazo muito curto, elas duram de 1 semana a 15 dias no máximo. E eu cheguei lá exatamente como elas estavam em floração. O Parque das Cerejeiras, ao redor dele, tem os grandes monumentos que a gente mostrou ali para você previamente. Aí perto também ficam os memoriais das guerras que os Estados Unidos se envolveu. Esse é o memorial da Guerra do Vietnã. Ele é claro que todos esses memoriais são bastante, como a gente poderia colocar, locais de reflexão, né? O Memorial da Guerra do Vietnã é um grande paredão de mármore negro, onde estão escritos nele todos os soldados americanos que morreram na guerra. Morreram ou foram desaparecidos na Guerra do Vietnã. Foram todos mais de 50 mil soldados americanos que morreram na guerra, e todos eles estão aqui nominalmente em ordem alfabética citados. Até hoje muitas pessoas, famílias, vão lá colocar flores em homenagem aos seus entes queridos, nesse que é o monumento da Guerra do Vietnã. Esse aqui é um monumento em homenagem à Guerra da Coreia. São vários soldados em bronze colocados aqui numa área, meio com vegetação pantanosa, vestindo capas bastante protegidas, né, que mostram o rigor que foi a Guerra da Coreia, a guerra que nunca acabou. Esse monumento aqui em homenagem à Guerra da Coreia. Esse é o Memorial de Iwo Jima. Iwo Jima foi uma das mais difíceis batalhas que os soldados, que a Marinha Americana enfrentou no Pacífico contra o Japão na Segunda Guerra Mundial. Na época, os Estados Unidos desembarcaram na ilha de Iwo Jima, que era um ponto super estratégico para o Japão. Desembarcaram mais de 40 mil soldados. Perderam muitos soldados. Morreram mais de 6 mil soldados na ilha de Iwo Jima. Já foi, inclusive, tema de filme do próprio Clint Eastwood, né? Sobre as guerras, a Batalha de Iwo Jima, né? São 2 filmes. É o filme Cartas para Iwo Jima e a Conquista da Honra, se eu não estou enganado. Os 2 filmes contam a história de Iwo Jima, um sobre a visão dos japoneses e o outro sobre a visão dos americanos. Pronto, tá a dica aí da produção. O Monumento Memorial de Iwo Jima, ele é considerado o maior monumento de bronze, feito de bronze, que existe no mundo, tá? É um dos monumentos icônicos lá de Washington também. E ao mesmo tempo ele é também polêmico, porque ele foi feito a partir de uma foto feita supostamente por um fotógrafo americano que chegou na ilha quando os soldados estavam finalmente reconquistando a ilha. Mas depois houve denúncias de que na realidade a foto não foi um flagrante e ela sim foi uma reconstrução posterior, o que não tira o mérito da foto também, mas criou toda uma polêmica sobre inclusive a oportunidade flagrante. Essa é a história do filme, A Conquista da Honra de Clint Eastwood, conta a história dessa foto e dos soldados envolvidos na foto que não era a foto oficial. Que foi uma montagem feita posterior. Isso. Bom, aqui a gente tem um outro ícone importante de Washington, chamado de espelho refletor, em frente ao monumento a Washington. Aqui atrás está o monumento a Abraham Lincoln, no meio dos dois tem o espelho refletor. Claro que você lembra do filme Forrest Gump, quando ele estava fazendo um comício, um discurso aí em frente ao espelho refletor, que a namorada dele no filme, lembra aí o nome do personagem? Jenny. Jenny vem correndo e entra no meio dessa piscina, chamando o Forrest Gump. Ele faz aquele discurso icônico, sobretudo porque o som pifou e ninguém conseguiu ouvir o que ele falava, mas todos aplaudiam eufóricos ali o discurso do Forrest Gump. Outro detalhe importante de Washington são os museus. Washington é conhecida como a cidade dos museus. Existe um complexo de museus fantástico em Washington, numa grande alameda chamada The Mall. E nessa alameda do The Mall, você tem um complexo de dezenas de museus. São chamados museus Smithsonian. O Smithsonian foi um milionário britânico que nunca foi aos Estados Unidos. Mas quando ele morreu, ele doou toda a fortuna dele para que fossem construídos museus na capital norte-americana de Washington. E o acordo dele em testamento é que a única exigência dele é que esses museus deveriam ser fomentados pelo Estado, a continuidade deles, e deveriam ter entradas gratuitas. Então existem dezenas de museus em Washington, todos eles são gratuitos. Museus da História Americana, Museu da História do Índio Americano, Museu de Tecnologia, Museu da Aviação e assim por diante. Uma das programações imperdíveis de Washington é ir aos museus.
Impossível ir a todos. Você tem que escolher aqueles que mais com o qual você mais se identifica e fazer uma visita, isso é importante. É o maior museu do mundo, o conjunto de museus Smithsonian hoje em dia. O maior acervo de museu do mundo está ao redor ali da região. É a região do The Mall, tem na realidade dezenas de museus ao redor e todos eles com essa característica de serem gratuitos. E aí a gente vai para Nova York, deixamos para o final Nova York, que é o ícone maior dos Estados Unidos. Só chamando a atenção que nós não incluímos nessa apresentação, até sabíamos, porque sabendo que ela seria longa demais, não incluímos a Flórida, não incluímos a Disney. Primeiro porque muitos já conhecem, segundo porque o conteúdo seria enorme e a gente não teria como finalizar. A gente pode até pensar em programar no futuro uma live específica para a Flórida, incluindo a Disney, as Keys e assim por diante, tá? Nova York é o Big Apple, é o apelido carinhoso que ela tem. Não sabe ao certo a origem do nome, muito provavelmente pela pujança econômica que ela tinha em relação aos outros estados. No início do século XX começou a ser apelidada de Big Apple. Esse apelido pegou e até hoje é conhecida assim. Essa é a paisagem principal de Nova York, uma paisagem fundamentalmente urbana. Aí está o mapa da composição de Nova York. É formada pela ilha de Manhattan, essa parte que está em azul é a parte principal de Nova York, e outras grandes áreas, o Bronx, Queens, Brooklyn, Staten Island, são algumas das áreas importantes de Nova York. Não sei se a minha amiga Ana Paula Chingas está assistindo a live. Ana Paula mora aqui no Queens. A última vez que eu estive em Nova York, estive visitando. Aliás, nesse momento agora eu ia comemorar o meu aniversário em Nova York, em março, quando tivemos que abortar a viagem por causa da epidemia do coronavírus. Prometi a ela que assim que possa, vou voltar lá para rever a cidade e rever os amigos também. Aí está um perfil gráfico de Manhattan, o grande destaque da cidade. Manhattan é a ilha principal e o destaque principal. A ilha de Manhattan é dividida em vários bairros, né, diferentes. Aqui está uma forma de nós apresentarmos ela. Essa parte mais a sul da ilha de Manhattan é a área onde está o Financial District, uma área conhecida como Lower Manhattan, tá? A gente vai detalhar cada uma dessas áreas daqui a pouco. Novamente uma foto mostrando a ilha de Manhattan, o seu perfil atual, o skyline. Aliás, atual não, porque o One World Trade Center ainda não está nessa foto. O One World Trade Center é o grande prédio que foi erguido no local onde antes existiam as Torres Gêmeas, o The World Trade Center, né? Ele não está nessa foto aqui ainda, tá? Mas aqui, essa área principal aqui, ó, onde estão os principais arranha-céus, é a área conhecida como Lower Manhattan, Baixa Manhattan. Aí também é conhecida como Financial District, Distrito Financeiro. É aqui que está Wall Street e as principais atividades econômicas da cidade ligadas a atividades financeiras acontecem nessa região. Essa área de verde que você está vendo aqui é o Battery Park. É daí que saem os barcos em direção a Liberty Island, onde está a ilha da Estátua da Liberdade. Aí novamente no mapa o destaque, essa é a região de Lower Manhattan, tá? Onde tem alguns bairros icônicos de Nova York. O Soho, Tribeca, Battery Park, Financial District, do lado de cá, Chinatown, Little Italy, East Village, são algumas das áreas famosas aí, Greenwich Village, tá? Pegando a parte de West Village e East Village, são algumas áreas icônicas do centro de Manhattan, tá? O skyline de Nova York, novamente, já com o The One World Trade Center, o prédio que substituiu as grandes torres gêmeas na região. Essa foto é retirada a partir do Battery Park. O Battery Park, como ele disse, fica na base ali de Lower Manhattan, nessa área daqui, tá? A foto é tirada de lá e mostra alguns contrastes, que é onde nessa região ainda existem alguns prédios históricos de Nova York. E eles misturam-se a grandes prédios modernos que aparecem aí por toda a área também, tá? A Estátua da Liberdade é um dos ícones, fica em frente àquela foto, tá? Na ilha chamada de Ilha da Liberdade, na entrada da Baía de Manhattan. Manhattan, em Nova York, era um grande porto que atraiu milhões de migrantes vindos do mundo inteiro. Muitos deles se espalharam pelos Estados Unidos depois, mas o grande portão de entrada acontecia através de Manhattan. Aí em frente a essa região fica a Liberty Island,
onde foi colocada a Estátua da Liberdade. Ela foi um presente dado pelos franceses aos americanos na comemoração dos 100 anos da independência dos Estados Unidos em 1886. Estátua feita na França por um escultor francês. Toda a parte interna de infraestrutura foi feita pelo Auguste Eiffel, que fez a Torre Eiffel, tá? E foi doada aos Estados Unidos aí para implantação. Existe uma réplica em Paris da Estátua da Liberdade, outra estátua, né? Uma estátua irmã. Uma estátua irmã dela na França, né? Em Paris, eu acho. Aqui você tem o Financial District, o distrito financeiro, 2 destaques. Primeiro, Wall Street, esse é o prédio onde acontece a Bolsa de Valores dos Estados Unidos, Centro Financeiro Mundial, né? O Centro Financeiro do Mundo aparece aqui. E aqui está o Charging Bull, o touro do Financial District. Esse touro ele foi mandado esculpir por um grupo de amigos, obviamente magnatas financeiros americanos, e depois de acontecer uma grande queda na Bolsa de Valores, os caras pegaram o touro que tinham mandado fazer e de surpresa, sem nenhuma autorização da prefeitura de Nova York, colocaram o touro no meio de Wall Street. Quando os caras amanheceram, o touro estava lá. O touro é o símbolo da alavanca para cima das ações em Bolsa de Valores. No sentido oposto ao urso. O urso põe as ações para baixo, o touro põe as ações para cima. E os caras fizeram o touro, era uma espécie de maçonaria interna que eles tinham, e numa queda brusca das ações, jogaram o touro lá no meio da rua. Isso porque o touro ataca de baixo para cima, então em crescimento, seguindo os gráficos verticais, e o urso ataca de cima para baixo. Por isso que chamam-se o bull market e o bear market. Bom, aí a prefeitura de Nova York depois retirou o touro daí, e iam mandar o touro para um depósito. Só que aí houve uma comoção na cidade, as pessoas querendo que o touro fosse posicionado em algum lugar. Eles encontraram uma pequena praça ainda no Financial District e o touro foi colocado lá, e hoje é um ponto turístico maravilhoso. Quem vai por aí encontra com o Charging Bull, obviamente tira uma foto com ele. Aí está uma foto memória do World Trade Center, os 2 prédios que foram destruídos em 2001 pelo ataque terrorista naquela oportunidade. Esses prédios apareceram, no lugar dele hoje surgiu o The One World Trade Center. São 104 andares, lá em cima, no 100º andar, existe um mirante maravilhoso que lhe dá uma visão de 360 graus de toda Nova York, tá? Você vê toda ela a partir lá de cima, e tem várias atrações dentro do prédio, além de ser um prédio, escritórios, como eram também o antigo World Trade Center, tá? O Empire State Building é o mais icônico dos prédios, dos grandes arranha-céus americanos. Não é o maior, já ficou para trás há algum tempo, mas é o mais famoso, o mais icônico, tem uma arquitetura Art Nouveau e por isso todo o charme do Empire State. Também já foi objeto de muitos filmes nos Estados Unidos. Homem-Aranha toda vez destrói Nova York e passa por lá pelo Empire State. King Kong já esteve por lá também. Então muitos filmes ambientados em Nova York já tiveram o Empire State como pano de fundo. A ponte do Brooklyn, no Rio Hudson, ela é um ícone também importante de Nova York, está colocada aí também em vários filmes. Ela já foi cenário, né? Todos aqueles ambientados em Nova York usam a ponte do Brooklyn porque é um dos ícones urbanos mais importantes da cidade. Essa foto a gente colocou aí para mostrar como é o skyline de Nova York vista do outro lado do Rio Hudson. Na região do Queens está Long Island, e lá em Long Island você tem essa vista do skyline de Nova York, com o Chrysler Building aqui, muitos consideram como o mais bonito dos arranha-céus norte-americanos. Esse é o prédio da ONU, nos Estados Unidos, da ONU lá em Nova York, e aqui está o Chrysler Building, aqui atrás, um prédio também icônico dentre os arranha-céus norte-americanos. Essa região central de Nova York é a região do Theatre District, o distrito dos teatros. É onde estão a maior parte das casas de show da Broadway, tá? Aparece nessa região. Só para chamar a atenção para você que a Broadway é uma avenida diagonal. O traçado urbano de Nova York, ele é um traçado ortogonal. Existem em Nova York, na realidade, não sei se a gente tinha fotos disso aqui antes, que o traçado urbano de Nova York, ele faz ângulos retos. São 12 avenidas que se estendem
de leste para oeste, tá? E 193 ruas de sul a norte, com exceção dessa região aqui de Lower Manhattan. Lower Manhattan, como é a área mais antiga, mais histórica, as ruas não têm traçados lógicos. As ruas elas são desiguais, se misturam, não tem uma lógica ortogonal. A partir do final da Lower Manhattan, aqui quando você chega na região do Village em diante, começa o traçado ortogonal. São 12 avenidas e 193 ruas, até o norte do Bronx. Vão até lá ao norte da ilha de Manhattan. Tá? É super fácil se locomover em Nova York por conta disso. É só você saber o número da rua e da avenida mais próxima do destino para onde você vai. Como num quebra-cabeça você acha o seu destino facilmente. Tá? Mas a gente estava colocando para essa tela aqui, para mostrar que a Broadway é a única dessas grandes avenidas que não obedece ao traçado ortogonal. A Broadway é um antigo caminho indígena da ilha de Manhattan. Na época que o traçado urbano foi feito, para respeitar o caminho sagrado dos índios, que era a Broadway se manteve como uma avenida de traçado disforme. Ela é meio diagonal, mas ela não é linha reta. Ela faz curvas, a Broadway, o que as outras avenidas não fazem. Então ela corta várias das avenidas americanas. É exatamente aqui, no encontro da Broadway com a 7ª Avenida, nessa região do Theatre District, no encontro da Broadway com a 7ª Avenida, que aparece a Times Square. A Times Square é uma das mais famosas praças de Nova York, é a Praça dos Letreiros iluminados. Hoje é uma multidão de gente a todo momento da Times Square, que vão para lá para comprar, se divertir, acontece tudo ali. Hoje em dia está até meio over de tanto turismo. Existe um overturismo aí na Times Square. O que você vê de super-heróis na Times Square não está no gibi. Homem-Aranha, Super-Homem, Mulher Maravilha, estão por todos os lados. E às vezes incomodam também muita gente. Tá? Mas é um ponto importante, icônico de Nova York. É aí que acontece o famoso Réveillon de Nova York. O prédio da Nasdaq fica aqui também, na Times Square, aqui no canto. Essa foto mostra bem o que ela... Nova York, sem dúvida alguma, é a cidade mais icônica do mundo. Mais cosmopolita do mundo. Foi uma cidade de imigrantes. E por isso, em Nova York, você tem ainda hoje a formação antropológica e demográfica de Nova York é de pessoas de todos os cantos do mundo. Andando pelas ruas de Nova York, você vê idiomas diversos sendo falados a todo momento. E não são turistas, são moradores da cidade, que estão falando todo quanto é tipo de idioma, porque a cidade é uma cidade fundamentalmente de imigrantes. Tá? Eu coloquei essas fotos aí para mostrar perfis diferentes de cidadãos nova-iorquinos. Essa foto a gente tirou num dia especial, na Semana Santa em Nova York. Eles têm um dia, na sexta-feira, no domingo da semana de Páscoa, eles têm um dia que é uma festa dos chapéus. As pessoas vão para a Quinta Avenida. A Quinta Avenida é a grande avenida de compras de Nova York e usam chapéus os mais exóticos possíveis. Eu não sabia também que esse evento existia e ele é um evento maravilhoso. Rockefeller Center, um dos principais prédios americanos, foi construído depois da Grande Recessão de 1929. A Grande Recessão de 29, esse ano a gente tem lembrado muito dela por conta da recessão que talvez venhamos a sofrer em função da crise do coronavírus, derrubou a economia americana e do resto do mundo. E na época o milionário Rockefeller, J.D. Rockefeller, resolveu construir esse complexo de prédios aqui. Empregou mais de 200 mil pessoas para a construção dos prédios, chamado de Rockefeller Center. É um dos símbolos de Nova York, esse pátio de patinação no gelo que existe na região do Rockefeller Center. Tá? Central Park, outro destaque grande da cidade, é o pulmão da cidade de Nova York, aqui o Central Park. Tá? Muitos vão para lá passear a todo momento. Tá? Aí tem algumas fotos do Central Park. Em todas as estações ele continua lindo como sempre. E nos arredores do Central Park existem grandes museus. O Metropolitan Museum, o Museu de História Natural, são algumas das grandes atrações também de Nova York. Aí estão alguns dos arranha-céus de Nova York. Esse é o Chrysler Building, como eu disse, muitos consideram como o mais bonito da cidade. Esse é o Flatiron Building, que é o ferro de passar, é um dos prédios icônicos de Nova York.
é um arranha-céu da primeira metade do século XX, mas também bastante famoso. E essa é a última das grandes atrações de Nova York. O Hudson Yard foi inaugurado no ano passado. É um grande complexo de lazer, o Hudson Yard, e no meio desse grande complexo de lazer, onde existem shopping center, prédios comerciais, cinemas, teatros e tantas outras coisas, foi construído esse grande monumento aqui, que hoje é aquele dia de Nova York. Quem está precisando voltar a Nova York já encontra um motivo logo de sair. Preciso ir a Nova York para conhecer The Vessel. The Vessel é essa escultura no meio do Hudson Yard. Na realidade é uma grande escadaria, uma escadaria gigantesca, toda vazada por dentro, mas funcionou como uma escultura a céu aberto, gigantesca, e muita gente vai para lá para ver isso. Turma, estamos finalizando. Eu sei que foi muito, quero até pedir desculpa pelo tempo, mas Estados Unidos não dá para ser menos. A gente até deixou de ver muitas coisas, como a Flórida, Orlando, deixamos de ver a estrada musical que liga New Orleans a Nashville. São temas que a gente pode voltar depois em outra live lá adiante, tá? Lembrando a você que na próxima quinta a gente vai fazer uma nova, dessa vez sobre França. Aí estão alguns dados importantes do conjunto do trabalho Um Pouquinho de Cada Lugar. A gente tem um site que é umpouquinhodecadalugar.com, onde você encontra muitos conteúdos sobre turismo. É só fazer a busca que você vai encontrar lá talvez o que lhe interessa. O Instagram Um Pouquinho de Cada Lugar, o Instagram @JoaquimNeri, o Instagram da Via Alegria, que é parceira nossa, nossa agência de viagem, que nos ajuda a levar pessoas que querem se encantar em vários cantos do mundo. E agora essa semana nós criamos o YouTube, Um Pouquinho de Cada Lugar, que ainda está em construção, mas você já pode acessar. Provavelmente amanhã nós já teremos esse conteúdo dessa live lá no YouTube, tá? Entre no canal do YouTube, inscreva-se no canal para você nos ajudar a que no futuro a gente possa fazer as lives direto pelo YouTube. Obrigado a vocês. Kim, você queria dar algum recado aí que eu tenha esquecido para a turma? Eu acho que é importante ressaltar que semana que vem a gente vai falar de França e vai ser uma live muito bacana, que a gente tem muito conteúdo para falar de França. Hoje a gente fez um passeio enorme pelos Estados Unidos, começando pelo Alasca, descendo pela Califórnia, indo pela Route 66, Grand Canyon, subindo para o Yellowstone National Park, Chicago, Nova York. É muita coisa. Ficou de fora Memphis, ficou de fora Nashville, ficou de fora o pessoal lá da New Orleans e Flórida, Keys. Estados Unidos é muito grande, tem muita coisa para falar, mas a gente vai continuar aqui, a gente vai continuar com conteúdo de Um Pouquinho de Cada Lugar no YouTube. Inscreva-se no canal. E semana que vem, na mesma bate-hora, no mesmo bate-local, às 20 horas, a gente vai estar falando sobre França. Obrigado a vocês e aqueles que quiserem agora curtir uma boa música, lembrando da live de Nando Borges a partir das 21 horas, viu? Obrigado!